Mais uma vez ao vivo, diretamente de Toyohashi, encontro de ouvintes, edição de inverno, e o público grita! Muito bem, quem tá com a barriguinha cheia de café, bolo e pão diz aê! Coisa boa. Tem na B também, e tem na B! Muito bem, para você que está acompanhando isso no Spotify ou no YouTube, não está entendendo nada que está acontecendo aqui, nós estamos em Toyohashi, gravando presencialmente na edição de inverno do Encontro de Ouvintes em climão de Bonenkai, porque faltam 2 semaninhas para o Natal e todo mundo vai sair com presente para casa. Hoje a gente está aqui para falar sobre saúde mental. A gente vai conversar sobre um tema muito especial, que é melhor serem 2 do que 1, melhor serem 2 seres humanos andando juntos, em amizade, em parceria, do que um sozinho. A gente vai conversar sobre a importância de andar com apoio e a gente vai fazer isso na companhia do nosso querido psicólogo Irineu Jó. Olá, boa noite, senhor Irineu. Olá, Carlinhos, tudo bem? Tava gostosinho o cafezinho? Ótimo. Não fui até a cafeteria, não consegui tomar, tava fechado. Que é isso? Tava fechado. Não foi, psicólogo não tem atendimento VIP? Tava não, fechado. Que é o único dia que tava fechado, mas hoje eu pude tomar novamente. Obrigado. Muito bem. E a gente teve um momento muito gostosinho aqui, né? A gente teve música ao vivo com Cristiano Tiwata e Daniel Baltazar. Palminhas para os nossos músicos. Tá aprovado o pianinho, jazz, MPB, tava bom? Muito bom, coisa boa. A intenção é a gente fazer acolhimento. Antes da gente seguir, eu acho que tem alguns agradecimentos que a gente precisa fazer aqui, deixar registrado. Primeiro, agradecer a Vida Nova Toyohashi, é uma igreja que empresta o prédio pra gente fazer isso, estacionamento gratuito, banheiro, ar-condicionado, cozinha, cadeira, carpete e todas as acomodações. Palminhas para Vida Nova Toyohashi. Eu quero agradecer a Sabja, é uma NPO, uma ONG. Se você não conhece a Sabja, tá aí um bom caminho para você cuidar da saúde mental. O Irineu é um dos psicólogos da equipe, então você pode procurá-lo ou mesmo procurar a Sabja e buscar um outro psicólogo ou psicóloga com alguma especialidade e direcionamento que você precise para o seu cuidado. Eu quero agradecer a JBJ Pães, que preparou a mesa. Cafeteria Roasting for You. Nós temos um novo parceiro, a Brigaderia Matsuoka Sweets. Olha os bolinhos bonitos sorteados para vocês ali. Muito bem. Amor que transforma tudo, palminhas. Se você é papai ou mamãe de criança com neurodivergência ou você conhece alguém que precisa de apoio, a Amor que Transforma Tudo é uma rede que dá apoio para mamães e papais e titios e vovós que têm crianças neuroatípicas e crianças atípicas, crianças com deficiência. Então é um espaço muito legal para você poder abrir seu coração, falar do seu perrengue, porque se você tem uma criança que tem alguma dificuldade que você não consegue dormir direito, ou que tem problemas cognitivos, problemas de mobilidade, tem uma série de demandas que os pais enfrentam e Amor que Transforma Tudo é um caminho para ter uma rede de apoio. Fica aí o nosso carinho, porque elas sempre nos apoiam, tem material para sorteio, elas mandam presente, o pessoal chega aqui e fala, olha, Amor que Transforma Tudo mandou. Ela liga para as empreendedoras amigas e pede para trazer coisa para sorteio, então é muito bom. A nossa artesã Artes da Rê, Liana Mayumi, a responsável por essa gravatinha chique. E elas fizeram uma surpresa. Tem 2 caixas de chaveiro feitos à mão ali, bordados, com uma tricotou, a outra fez o bordado na máquina e tá ali para sortear. Vai ser muito bom. De crochê. Crochê, desculpa. Aí, tá vendo, ó? O empreendedor não sabe fazer a divulgação do negócio, né? Crochê. E o bordado na máquina. Agora tá certo. Muito bem. Nós temos a Simpoint, é assim que fala? Muito bem. Como é que apresenta a sua marca? Simpoint é? Muito bem, que você faz ajustes de roupas, correto? Muito bem. Palminhas para Mari Kawabata. A nossa parceira Livraria Upstage. Yeah!
BRJP Seguros é uma parceira que passou o ano com a Nabecast, apoiando o Motiori, é uma seguradora, então você precisa de seguro para o carro, para o peixe, para o gatinho, para viagem, para moto, para casa. Conversa lá com a galera da BRJP Seguros, que vai ser muito bom. A Infiniton, cadê a Infiniton? Sempre tá apoiando a gente, tem ali vários presentinhos da Infinity pra gente sortear. Uma artista plástica que sempre nos prestigia, Miriam Shibuya, famosa, fazendo viagens internacionais para divulgar a sua arte. Você esteve em Paris também, não esteve? Você foi pra... Sua arte foi. Ai, que chique. Muito bem, uma artista com arte internacional. E nós temos uma representante da INA Grupo, que trouxe aqui material para sorteio. Muito bem, agradecimentos feitos. Se você não conhece a Nabecast, fica o convite, procurar @NabecastJP nas redes sociais para a gente se conectar. O Motiori é um dos podcasts que a minha produtora, que é a Nabecast, a produtora, produz. Então esse é o meu projeto pessoal, mas eu também presto serviço de edição, peço de apresentação, suporte, assessoria para live, consultoria para você fazer o seu podcast, inclusive para a alegria do povo e felicidade geral da nação. Hoje, depois da nossa gravação, eu farei o lançamento oficial do meu primeiro livro, A Cena do Podcast Independente no Japão. O Donas Podcast está no livro. Coisa boa. Gente, a gente está aqui para falar de que é melhor serem dois do que um. É melhor serem dois seres humanos andando juntos, apoiando um ao outro, do que você encarar os seus perrengues sozinhos. Mais uma curiosidade, que ficar sozinho nesse planeta é meio que um paradoxo. E eu vou explicar por quê. Eu fiz uma breve pesquisa, curiosidades do tio Carlinhos, informações aleatórias para a vida e boteco. No ano 1, mais ou menos quando Jesus nasceu, né? Está aí no Natal, né? No Natal, Jesus, aquela coisa toda. Você sabia que Jesus nasceu antes de Cristo? Quem sabia dessa? Supostamente, o nosso calendário começa com o nascimento de... Porque a gente tem o AC, DC. Eu sei que na nossa vida hoje é antes da Covid e depois da Covid. Mas tem o antes de Cristo e o depois de Cristo. Só que uma curiosidade é que se descobriu depois que houve um erro de cálculo. E, na verdade, Jesus nasceu mais ou menos 3 anos antes de Cristo. Dá um nó na cabeça, mas é que o nosso calendário está numerado certo, a gente segue, mas a data do nascimento do homem provavelmente é errado. Mas, enfim, voltando. No ano 1, a gente tinha no planeta inteiro mais ou menos de 200 a 300 milhões de pessoas. Isso claro, é aproximado, não tinha censo. Mas no planeta inteiro tinha aproximadamente o que é a população do Brasil hoje. Quando Jesus nasceu, no planeta inteiro tinha o que é a população brasileira. No ano 500, diminuiu um pouquinho. Por quê? Teve uma estagnação, teve peste, morreu muita gente, então a estimativa era que antes... No ano 1 tinha 200 a 300 milhões, no ano 500 tinha de 200 a 250. Ou seja, 1/3 da população morreu de peste. Foi uma coisa meio complicada. No ano 1000, 500 anos depois, tinha de novo de 275 a 300 milhões de habitantes e estava tendo um crescimento populacional, mas muito lento. Você vê que rodou 1000 anos e a gente saiu de 200 a 300, caiu um pouquinho, voltou para 200 a 300. Rodou mais 500 anos, na época da navegação, que o povo foi lá e supostamente acharam o Brasil. Nessa época tinha de 450 a 500 milhões de habitantes. Você vê que não mudou muito, né? Em 500 anos dobrou. No anos 2000, a gente já tinha ultrapassado a marca de 6 bilhões de habitantes. No ano 1500 tinha 500 milhões. Em 500 anos a gente estava em 6 bilhões. Em 2022, a gente ultrapassou a marca de 8 bilhões de habitantes no planeta. Só na China, eu acho que são quase 1,5 milhão de habitantes. 1,5 bilhão. Na Índia também. Então, a gente está num pico. Hoje tem já mais de 8 bilhões e 200 milhões de habitantes. Curiosamente, com esse tanto de gente enfiado nesse planeta, usando a internet... mandando tweet, usando WhatsApp,
ouvindo pagode 11h30 da noite enquanto você está querendo dormir, existe algo que a Organização Mundial da Saúde trouxe à tona alguns anos atrás, que é algo que eles estão chamando de epidemia de solidão. Aí você fala, não é possível. Porque quando Jesus nasceu, estava todo mundo bem, tinha 200 milhões de habitantes. Agora tem 8 bilhões, não dá para ficar sozinho nem que você queira. Tanto que você vai lá em Tóquio, o povo te empurra para você conseguir entrar no trem. Então não é possível conseguir ficar sozinho nesse planeta. Mas a OMS identificou que está tendo uma epidemia que é chamada de epidemia de solidão. E agora vem a pergunta, senhor Irineu, depois dessa curiosidade artística para dividir com o Boteco, o que é epidemia de solidão? Que negócio é esse que a OMS está falando? O povo lá estava tudo doido, inventou uma doença nova, ou realmente está acontecendo alguma coisa? O que é epidemia de solidão? Alguém sabe? Ninguém vai me ajudar? Vamos lá. Não é algo novo, não, né, Carlinhos? A epidemia foi apenas um título, um nome, uma construção, né, para que desse nome algo particularmente novo, mas que principalmente começou a manifestar aí de uma maneira mais assustadora depois do Covid. Claro, o Covid realmente veio para separar o antes e o depois, né? Então marcou na questão da saúde mental. Então é um termo que foi cunhado aí por pesquisadores, profissionais da área de saúde, né? Psiquiatras, para poder dizer, olha, a partir de agora está tendo o quê? Uma epidemia. Quando a gente pensa em epidemia, é uma coisa que se alastra muito rápido. Algo crescente, generalizado, que não está correndo apenas num lugar, mas está espalhado pelo mundo todo. Né? E isso traz consequências na vida em sociedade, individual primeira, né? Mas também na vida em sociedade. Então, foi cunhado esse termo de epidemia da solidão, que diz respeito ao isolamento, né, social e emocional. Aí tem até uma discussão que a gente pode trazer aqui, né? O que vem primeiro? O isolamento social ou emocional? Né? Porque se eu me afasto da sociedade, automaticamente eu deixo de manifestar afetos. Mas se eu deixo de manifestar afetos, por outro lado, eu começo a me afastar da sociedade. Então, os dois eles andam juntos nesse termo, né? Então, basicamente, ou seja, de uma maneira muito simples é isso. Porque o isolamento, né, de solidão é um termo que foi cunhado para dizer o quanto as pessoas pelo mundo, em todas as classes, nas faixas etárias, elas estão se isolando socialmente e emocionalmente, ou seja, elas estão perdendo a conexão umas com as outras. E conexão aqui não é estar ligado por uma linha, né? Conexão de sentimentos, de emoções, de relações, de presença, principalmente. Então, Carlinhos, é isso. Legal. Isolamento social e emocional. E é curioso, né? Porque a internet é um fenômeno novo, né? A gente tem a internet aí depois do pós-guerra, né? A internet ela começa com um movimento na guerra para conectar exército e governo, e depois vira um negócio que conectou faculdades, depois chega até onde a gente está com as redes sociais, que você não consegue mais viver sem a telinha, né? O seu segundo cérebro é a telinha. A minha pergunta, então, já que existe essa realidade do isolamento social e do isolamento emocional, qual é o custo desse isolamento? E pensando em qual custo que esse isolamento tem, se é custo, você já imagina que você vai ter prejuízo, porque se tem custo, tem um prejuízo. O que seriam os motivadores desse isolamento social e emocional? O que você costuma ouvir mais no seu consultório, que é o gatilho para esse desejo de se isolar emocionalmente ou socialmente? Então, duas perguntas, né? Qual é o custo, quais são os prejuízos que nós, seres humanos, temos quando a gente escolhe esse caminho, e por experiência de consultório, o que tem levado as pessoas, no caso, né, a comunidade brasileira no Japão, a escolher esse caminho do isolamento social ou do isolamento emocional? É importante salientar que hoje a gente fala de isolamento, né, mas tem a solitude também, que é um termo muito popular, não sei se vocês conhecem, né, que às vezes acaba se misturando e confundindo, as pessoas acabam confundindo solidão com solitude, né. Solidão, por exemplo, aqui a gente está no momento reunido, né, várias pessoas na comunidade, um podcast, mas estamos muito perto uns dos outros, pertos fisicamente, mas e a conexão? E as emoções? E os afetos? Será que nós estamos realmente, de fato, conectados? Né? Você pode estar junto
com seu parceiro, com a sua parceira, com o namorado, enfim, com o seu amigo que veio aqui hoje, ou apenas com um colega, mas está totalmente distante, ou seja, então a solidão diz respeito a estar num conjunto de pessoas. Né? Eu posso estar no meio de pessoas como nós estamos aqui e nesse momento você está sentindo solidão. A solitude, ao contrário, é quando eu, indivíduo, eu escolho viver só. Isso não quer dizer que eu estou desconectado emocionalmente e socialmente da sociedade, mas é uma escolha pessoal. Então acho que seria importante também estar colocando esses dois pontos, solidão e solitude. O Carlinhos falou de prejuízos, né? De qual é o custo, né, Carlinhos? Olha, são vários. Primeiro, né? Ou seja, nós somos seres que nascemos para nos relacionarmos uns com os outros. A gente pegar a vida, é vida de conexão. Nosso corpo é tudo conectado, os neurônios, as células, tudo é conexão. As plantas, os animais, tudo é conexão. Então, a gente não dá para falar que nós não somos seres de relacionamentos. Então, somos seres que nascemos para nos relacionarmos. E para responder isso, eu gostaria de voltar um pouquinho, se a gente começar a pensar, né, no nosso nascimento de um bebê. Né? Quando o bebê nasce, quando os pais, principalmente a mãe, pega o bebê no colo, né, a criança no colo e olha, é nesse momento que acontece, começa a ter conexão, né, aquele contato com o corpo, o bebê começa a sentir o cheiro da mãe, a identificar a mãe pelo cheiro, pela voz, né, pelo barulho, pelo corpo. Então isso é conexão. Então desde o nascimento, nós, enquanto bebê, já começamos a nos conectar com as pessoas, principalmente com os nossos pais, com a nossa mãe. E os prejuízos, eles são vários. A falta de conexão, a falta de relação com um com o outro, gera o quê? Ansiedade, depressão, baixa autoestima. Né? Quando a gente fala falando de ansiedade, a gente não posso esquecer de falar da questão do que aumenta o cortisol, que é esse estado de alerta o tempo todo. Eu preciso ficar no estado de alerta, porque assim, se eu estou me relacionando com alguém, é como se eu estivesse dividindo a minha segurança. Tem alguém que está atento junto comigo. Mas se eu estou sozinho, há uma necessidade única de que eu esteja o tempo todo no estado de alerta. Então isso eleva o nível de cortisol e começa a descarregar pelo meu corpo, desencadeando estresse, burnout. Então, assim, como eu falei, depressão, sobrecarrega organismos, dores crônicas, problemas cardíacos, diabetes, né? Enfraquece o sistema imunológico, abrindo a porta para várias doenças. Então, assim, a gente vê que realmente as consequências, como o Carlinhos falou, né? Qual o prejuízo sobre isso, dessa falta? É muito. Afeta o cognitivo. Se eu não estou conversando, se eu não estou comunicando, talvez esteja acontecendo uma atrofia psicológica, uma atrofia mental, uma atrofia cognitiva, aí eu deixo de expandir meu conhecimento, a minha mente. Né? Então, acaba levando até um Alzheimer, né? Uma demência. Me ocorreu aqui, você falando dessa questão dos prejuízos, eu tenho ouvido em alguns podcasts que falam sobre parentalidade, sobre desenvolvimento infantil, de um tipo de pesquisa que está sendo feita agora chamado de crianças da pandemia, que é a garotadinha que nasceu na pandemia e praticamente do 0 ao, sei lá, 3, 4 anos, dependendo do país, que nem aqui no Japão a gente ficou muito tempo isolado, no Brasil foi um pouquinho menos. Mas parece que está tendo uma pesquisa sobre essa garotada, para ver o que vai acontecer com eles na vida adulta, porque é um fenômeno novo, né? Tipo, essa garotada cresceu quase que num contexto de guerra e passaram 3, 4 anos com pouquíssima interação social. Para essa faixa de idade desses pequenininhos da pandemia, você tem ouvido alguma coisa? O que os especialistas têm comentado? Do que eles desconfiam que pode ter sido prejuízo para essa galerinha que nasceu nesse caminho? Assim, sei lá, eles viveram, agora estão vivendo normal, mas o que vai acontecer na vida adulta, sendo que teve tão pouca interação social nesses primeiros 3, 4 anos de vida? Vou abrir até o leque, né? Acho que não só para essas crianças que nasceram durante a epidemia, mas acho que todas as crianças porque o temático realmente é essa conexão, a falta da conexão. Então vamos pensar numa criança, né, como eu falei lá no comecinho, né, o bebê que está no colo da mãe, ele precisa se identificar. No primeiro momento ele não consegue se identificar como ser no mundo. Então a partir do momento em que a mãe pega ele no colo, que ele começa a se identificar como um ser.
através da voz, do contato, dos afetos, né? E essas crianças que nasceram e as crianças que não têm, né? O que acontece? Primeira coisa, né? Uma das coisas que acontece é insegurança. Eu não consigo... A minha relação com o outro faz com que eu passe por estresse, né? É inevitável, a gente vai passar por estresse, e nesse passar por estresse eu aprendo a lidar com a segurança. É importante com as dificuldades. Então, se eu não estou tendo dificuldade, se eu não estou tendo essa carga de estresse, como que o meu cérebro vai se adaptar a essa carga? Então, sim, uma das coisas que acontece é insegurança. Então, hoje a gente vê crianças inseguras o tempo todo, que não conseguem atravessar a rua, que não conseguem ir para a escola sozinho, que no momento de fazer uma avaliação, uma prova, elas sabem, mas isso gera um estado de cortisol elevado porque elas se sentem inseguras diante de uma prova, de um texto que elas têm o domínio. Então, primeira coisa, insegurança. Uma das outras coisas que podem acontecer é justamente, por exemplo, a gente pegar crianças, né, que moram num lar único, que é filho único. Tudo é para essa criança. E na relação é construída a identificação do outro. Ou seja, eu começo a identificar que eu não sou só nesse mundo. Eu tenho que dividir, eu tenho que repartir. E crianças que são filhos únicos, eles têm... São todas as crianças assim? É óbvio que não. Mas tem uma probabilidade maior de que essas crianças elas se tornem mais egoístas do que uma criança que ela tem uma relação, ela aprende desde cedo a dividir. E isso a gente leva para a vida adulta, né? Uma outra coisa que acontece é a questão de um comportamento de oposição, né? Não é um TOD, não, né? Mas a gente poderia até entrar na questão do TOD. Mas a criança ela não consegue, ela não aprende a lidar com as frustrações dela. Então, criança birrenta, que tudo quer ao mesmo tempo. E na relação com o outro, na construção dessa relação, né, dessa conexão, essa criança ela vai aprender que existe um outro, que ela não é um ser único, e ela vai ter, tem regras para ser cumpridas. Ela não vai ter que gritar, ficar pulando o tempo todo, fazendo birra, né? Tem crianças depressivas também, crianças ansiosas, como eu falei, né? Para você que tem mais de 40 e quando ele falou TOD, ficou pensando na sua caixinha de todinho, transtorno opositor desafiador, né? Que é como é que fala isso? Sei lá, é um negócio que o povo pega só as letrinhas e coloca junto. Tá, mas caso você nunca tenha ouvido isso aqui tem um transtorno que chama transtorno opositor desafiador, que muitas vezes é confundido com essa questão da birra, da teimosia, mas aí já é uma questão que precisa ser acompanhada, porque não é só uma questão de criança mal criada. Sim, e é outra coisa. Exatamente. Né? Esquece o todinho. Deixa pra lá. Mas o todinho foi legal, uma lembrança boa, né? É doce, né? Uma outra coisa que acontece é retraimento, né? Uma criança que não tem relação com o outro, principalmente nessa faixa etária, são crianças que ficam muito tímidas. Elas acabam se retraindo, né? Então, assim, talvez aqui, não sei se alguém teve dificuldade, né? Mas, por exemplo, nós estamos aqui na frente, não parece, mas estou totalmente nervoso aqui, né, tremendo, né, porque tem essa dificuldade de expor. Imagina na escola a gente expondo um trabalho, né, a mão suando, né, e é uma criança que ela não passa por esse processo das relações desde a infância, ela cria esse retraimento, ou ela fica se opõe muito ao outro, se torna muito crítica, muito chata, também tem o seu lado positivo, mas também tem esse prejuízo de se retrair muito. Aquela criança assustada, que não consegue pegar o microfone, que não consegue expor. Então a gente vê, né, que realmente uma criança nessa faixa etária, quando ela não tem essa conexão, quando ela não tem essa relação social e afetiva com os seus pares, ela tem muitos prejuízos e ela está sendo formada enquanto indivíduo. E ela vai levar isso para onde? Para a vida adulta. Melhor de andar já junto, né? Sim. Vamos andar juntinho? Bom, o que eu tenho conversado com algumas pessoas, e algumas pessoas sabem, outras não sabem, mas uma das atividades que a Nabecast faz, né, eu enquanto editor, é cuidar do podcast do Instituto Maria da Penha, que é aquele instituto lá no Brasil que tem a ver com a lei de proteção contra as mulheres. Então, em 2019, quando eles lançaram o podcast deles, eu fui o voluntário escolhido, e aqui do outro lado do mundo, eu sou voluntário da equipe lá do Brasil, ajudando os pesquisadores a conversar. Mas ali é um círculo onde se discute o universo das meninas e das mulheres, sejam crianças ou mulheres adultas. E o que eu ouço nesses círculos é que mulheres costumam ter mais abertura para falar de si.
e quando se entra nesse universo do homem, homens são um pouco mais reservados. Na sua experiência, que pergunta que não estava preparada, nas suas impressões de consultório, os homens tendem a se isolar mais emocionalmente ou equipara as mulheres? Como que é esse movimento em consultório? Porque imaginando o consultório, alguém que falou, vou cuidar de mim e vou procurar, tem um investimento de tempo, um investimento financeiro. Nesse movimento você vê um cuidado igual entre gêneros ou tem essa disparidade? Tem essa disparidade muito grande, né? Hoje está diminuindo bastante, mas ainda a propensão de mulheres buscando terapia é muito maior do que homens. Realmente tem essa questão do gênero, que foi incentivado, que a mulher tem que falar das suas emoções, dos seus sentimentos, e o homem não chora, né? Ele tem que se fechar, né? Lembra daquele evento maravilhoso que a gente teve aqui? Né? A gente teve um evento maravilhoso sobre a saúde emocional do homem, foi fantástico. Tá lá, tá gravado? Tem. Né? Só procurar no Spotify que tem lá né? a saúde do homem. Né? Então, realmente, assim, as mulheres elas procuram ter essa tendência maior de falar. Não sei, né? Mulher tem a língua. Oh, desculpa. Né? Tem alguém que vai dormir no sofá. A gente pensa muito, né? Mas a mulher tem essa facilidade de falar, realmente. Ela foi trabalhada essa questão da mulher trabalhar as suas emoções, enquanto o homem não. O homem não chora. Tem a questão do gênero, tem a questão também do sexo também, porque o homem não pode chorar o tempo todo também. Né? Então, realmente são duas pessoas distintas, diferentes, mas se a gente levar para o campo da terapia, realmente as mulheres elas têm uma prevalência maior nos consultórios. Elas lidam mais fácil com isso, não melhores, mas mais fácil com essa questão. Muito bem. Curiosidade, a gente vai para os papelzinhos agora? Sim. Vai, escolhe alguém. Alguém que pegou o papel aí. Vai lá, Carlinhos. Diga, por gentileza, o seu nome, o que você faz e a cidade de onde você veio, e depois entra na pergunta, só para a gente te conhecer. Olá, eu sou o Max, sou, junto com a minha esposa, fundador da Brigadeirinha Matsuoka Sweets. Moro em Toyohashi e aqui está dizendo o seguinte: dividir alivia o peso. Dividir alivia o peso. E aí, Mr. Irineu Jó? É uma reflexão, né? O intuito aqui da frase era uma reflexão e eu devolvo para o Max. O que você sentiu? Como é que foi para ler? Você, por favor, releia para a gente, para as pessoas poderem estar... Dividir alivia o peso. Como é que foi para você escutar isso? Bom, né, algo faz muito sentido, até mesmo pelo tema. Né, quando você tem um amigo, você pode compartilhar os seus dilemas, os seus problemas, né, aquilo que te atrapalha. E realmente, você compartilhar, você está dividindo. E dividindo, realmente alivia o peso. É interessante, né? A frase. Esses dias eu conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse para mim assim, que a gente tem o costume de falar assim, se coloca no meu lugar. E essa pessoa disse para mim, me sente. Que é muito mais profundo. Porque a gente fala, se coloca no meu lugar, né? Mas quando a gente... E essa pessoa disse para mim, me sente. Sentir o quê? As minhas emoções, os meus medos, as minhas frustrações, a minha insegurança. Então, dividir... Quando a gente tem alguém, e o tema é isso, melhor serem dois do que um. Quando a gente tem alguém em que a gente possa, primeiro, confiar. Depois, criar uma conexão. Terceiro, e essa pessoa, e a gente também, talvez é uma troca, a gente está nesse papel de presença. Porque para confiar em alguém, a gente precisa estar presente. Então, aliviar o peso, aliviar a carga, é muito significativo. Então, essa pessoa me diz, me sente. E sentir a dor do outro, os sentimentos do outro, às vezes é muito melhor do que se colocar no lugar do outro, porque fica superficial. Vou colocar no seu lugar. Mas sentir. Okay? Então, fica a primeira reflexão. Boa noite, eu me chamo Nelma, sou da Infinitum, trabalho com acessórios em pedras naturais e moro em Anduait. Alguém te vê, te escuta, te sente. Complemento o que eu falei. Como foi para você? É real. É real. Se alguém te vê e te escuta e te sente, gera conexão e você pode dividir e ter alguém para te acompanhar nas suas dores e também nas suas alegrias. Nós não somos sujeitos isolados no mundo. Nós estamos em cima de um monte, de uma montanha, olhando para o mundo, admirando apenas o mundo. Pelo contrário, nós somos seres
nesse mundo. E nessas conexões a gente se forma. Nessa interação com o outro, a gente se dá a nossa presença. É o outro, a abordagem que eu sigo diz que é o outro que me revela quem eu sou. É o outro também que me revela quem eu não sou. E nessa interação com o outro, há uma construção de mim. E quando alguém nos vê, quando alguém nos escuta, e alguém nos sente, há uma mudança, há uma transformação. Há um peso que fica menor. Olá, meu nome é Rogério, eu moro em Toyohashi. Eu sou cozinheiro. Vínculos sustentam. Rogério, como é que foi para você ler isso? Vínculos sustentam. Olha, foi assim bem curioso o papel estar escrito isso, porque eu estava pensando sobre uma coisa. Trazendo para o nosso contexto do Japão, hoje um pouco menos, né, já tem mais famílias aqui, mas ainda a gente vê muitas pessoas vindo só o casal, ou pai e filho, pai e filha, e moram sozinhos. Eu queria saber se está tendo algum problema entre ou o casal, o pai e filho, irmãos, pode acontecer. Essa vida corrida, essa rotina do Japão, isso aliado ao pós-pandemia, sobre que a gente já conversou, isso no que pode aumentar esse distanciamento, essa coisa de dividir com o outro. Pergunta difícil e complexa, né? Ele complicou a minha vida aqui, né? Fez um monte de perguntas ao mesmo tempo, né? O que aumenta a solidão, né? O que aumenta essa epidemia de solidão? Bom, são vários pontos. Acho que um deles é as mudanças culturais. A gente pensa lá nos primórdios, né? Não tinha TV em casa, então a família fazia o quê? Desculpa. A família sentava para conversar. Então ela tinha conexão, contava as histórias. Então ninguém tinha depressão naquela época. Até tinha, mas não era o nível que está hoje, porque as pessoas dormiam cedo, acordavam cedo, né? A cultura era diferente, as relações eram diferentes, se davam ali no campo, no fogão a lenha. Nós não tínhamos essa cultura de tudo rápido, né? A internet de escada, era 1 hora para ela carregar. Hoje é 3 segundos, a gente já fica doido, né? A gente quer tudo rápido. Então as mudanças culturais elas têm levado esse distanciamento uns dos outros, né? Porque os vínculos eles estão realmente acabando. As redes de apoio, você falou, principalmente aqui no Japão. No Brasil a gente tem mais rede de apoio, mas ainda assim, né, eu vejo os meus familiares de forma geral. Tinha meu avô, que era o patriarca, e em volta ficava as redes que eram os filhos. Com o falecimento do meu avô, cada um foi para um lugar. E lá começaram a constituir famílias. Então mudou para um estado, outro para outra cidade, e essas conexões foram se perdendo. E mesmo no Brasil hoje, a gente fala, no Brasil lá é diferente. Sim, mas mesmo no Brasil, a nossa cultura, que é muito juntadinho, né? Arroz amoroso, né? Arroz japonês, né? Que é tudo, né? Mesmo no Brasil, hoje, realmente, isso também tem acontecido bastante. Essa cultura está diminuindo e passando por essas transformações. Então, e quando se vem para o Japão, isso aumenta, né? Porque vem só uma família, um casal, e aqui é tudo muito volátil, as pessoas vão embora muito rápido, mudam de emprego, de cidade, por conta da questão cultural. Então, assim, uma das questões, Rogério, justamente essa é o enfraquecimento das redes de apoio. A cultura está mudando, né? Então as pessoas estão mais individualistas, ou seja, a sociedade tem pregado isso, tem cultivado isso, seja, pense em você, né? Mas pensar em si é bom. Eu particularmente gosto, acho que a gente precisa ser egoísta. Calma, vou explicar. Egoísta é quando eu penso em mim. Egocêntrico é quando tudo gira em torno de mim. Tá? Então, ser egoísta, quando eu me coloco em primeiro lugar, isso é positivo. Mas essa cultura de ser individualista e também de ser autossuficiente juntos faz com que a gente não precise mais das conexões. E a gente começa a se distanciar. Eu resolvo tudo sozinho. Eu sei resolver tudo sozinho. Então a gente vai se afastando e aí as conexões vão diminuindo, as redes de apoio. Então, assim, uma outra questão, né, estaria para o final, mas já que ele trouxe assunto, vamos abordar, é a questão da hiperconexão com a internet.
né? Nós estamos... Todo mundo aqui tem Facebook, Instagram. Quantos amigos vocês têm aqui? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, sei lá. Né? Eu lembro do professor Karnal. Ele falou que criou um Facebook e aí era professor famoso, bombou. Aí ele falou, não, eu vou deletar. Aí disse que o aluno disse, professor, o senhor vai perder 10.000 amigos? Ele falou, como assim? Eu só tenho 2 amigos. Só tenho... Não, na internet, né? Então a gente está muito conectado, mas de maneira superficial. Hoje está muito fácil. Pega o celular, manda uma mensagem e chega do outro lado do mundo em questões de milésimos de segundos. Então essa conexão, essa hiperconexão digital, mas pelo outro lado nós não temos vínculos e quando temos são vínculos superficiais. Boa noite a todos. Meu nome é Miriam Shibuya e eu faço aulas de pinturas como terapia. Você não precisa dar conta de tudo só. Nossa, caiu direitinho para mim. Nossa, nada é por um acaso, eu sempre falo isso. Eu escrevi para cada um aqui, tá? Fica tranquilo. Caiu certinho. Você pode ler de novo? Você não precisa dar conta de tudo só. Como foi para você? Não, caiu para mim, que sou uma pessoa que quer dar conta de tudo, a qualquer custo, né? E, nossa, tô chorando, não sei se... Não, eu quis vir hoje aqui, fiz questão, né, de vir hoje aqui, porque é isso, né? A gente não se conecta mais com as pessoas, né? E eu quis vir por causa disso, para mim poder conversar, conhecer pessoas. E hoje em dia a gente não fala as coisas que a gente sente, o que a gente pensa, né? É difícil, ainda mais para mim. Então, no começo da pergunta do Max, né? Assim, eu não conseguia falar as coisas para as pessoas, né? E depois da depressão foi pior ainda, porque eu vejo assim, se eu estou com um problema, alguma preocupação, eu não falo para ninguém, porque eu acho que se a pessoa não vai poder me ajudar a resolver, eu prefiro não passar para frente e deixar a pessoa preocupada, ou, sabe, assim, ficar com pena, com dó. Então, eu prefiro não falar. E já teve várias pessoas que falaram para mim, Miriam, o que você tem? Você não está bem. Eu falo, não, tá tudo bem, né? E a pessoa fala para mim, pode falar, né? Eu estou aqui. Aí eu falo, não, eu prefiro não falar, porque você não vai conseguir resolver o meu problema, né? E hoje aqui, eu pude ver, sentir que é importante, né, a gente falar, e tem pessoas que podem te ajudar. E para mim foi muito importante estar aqui hoje. Obrigada. Muito bom. Tem algum outro homem aqui do lado esquerdo com um papelzinho? Seu nome, você vai... Meu nome é Adilton, sou de Andio, Haiti. Bom, meu papelzinho que eu perdi. Conexão também é cuidado. Pode repetir? Conexão também é cuidado. Conexão, né? Como é que é para você ouvir e ler essa frase? Eu acho que se não tem uma conexão com família, com amigos, assim, fica mais difícil as coisas, né? Quando você tem, na minha opinião, tem uma conexão com as pessoas, eu acho que você vai se sentir bem, vai se sentir cuidado, e é isso. Quando a gente se conecta com as pessoas, né, e a gente cria vínculos, o que esses vínculos proporcionam, né? A gente viu o prejuízo que traz a falta de um vínculo, de uma relação afetiva. Mas quando a gente se conecta com alguém, isso diminui a ansiedade, isso diminui a depressão, isso nos faz sentir mais seguros, isso nos faz sentir pertencente a um lugar, a uma tribo, né?
E é quando você pode ser quem você é, quando você encontra alguém que tem uma conexão com você e que ela pode te escutar, pode olhar para você, né? Porque escutar é diferente de ouvir. Muitas vezes a gente fala, estou te ouvindo. Ouvir é de barulho, né? Que barulho é esse? Agora, quando a gente consegue identificar que barulho foi esse, a gente está escutando o outro, né? Então, quando a gente forma conexões e esses vínculos nessas conexões elas são verdadeiros, isso traz muitos benefícios para a gente. Diminui um monte de problemas, diminui muitas coisas. Resolve todos os problemas? Não, mas nos dá força para continuar. Então, que legal. Meu nome é Yuki, eu vim de Nazawa. Há espaço para você aqui? Com certeza que há espaço para mim aqui, em qualquer outro lugar. Porque eu consigo, né, me conectar com as pessoas, ouvir as pessoas e sentir as pessoas também. É como eu trabalho de auxiliar de enfermeira e eu sei que o emocional tem que estar bem controlado para você lidar com qualquer tipo de pessoa. E eu sou essa pessoa que eu tenho conexão com os pacientes, com as enfermeiras, por esse meu lado, né, de caber nos espaços diferentes, diversos. Muito bom. A frase, né, há espaço para você aqui. Acho que cada um de vocês pode estar refletindo sobre isso. Há espaço para mim aqui, mas aqui, nesse lugar, não. Aqui onde você está. Hoje nós estamos aqui, mas na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua relação com o seu amigo, na sua relação com os seus filhos, o seu companheiro, sua companheira, o seu chefe. Há espaço para mim aqui. Isso é conexão. É quando você pode ser quem você é. Conexão é isso. Há espaço para mim aqui? Sabe, a gente consegue responder essa pergunta quando a gente consegue ser com o outro, com esse outro que a gente está na frente dele, quem a gente quer ser. E às vezes, quando a gente não consegue, é por isso que a gente se fecha, mas na maioria das vezes é quando as pessoas procuram quem? Psicólogo. Então, acho que é uma pergunta que vocês podem refletir, levar para casa, levar para a vida. Há espaço para mim aqui. E se não há esse espaço, busque esse espaço. Busque onde você é aceito, onde você é integrado, onde você é acolhido, onde você é ouvido, onde você é escutado. Ok? Próximo papelzinho. Acho que tem vários. Meu nome é Sônia, sou de Nazawa. Você não está sozinho. Não, não estou sozinha. Nunca. Nunca. Tem ela sempre do meu lado, tem minhas filhas, tem minhas netas, tem da igreja onde eu vou, então nunca estou sozinha, tem Deus comigo. Ótimo. Que legal. Ela trouxe uma coisa da relação dela, como ela se sente, como ela se vê, esse sentimento de pertencimento. Mas e a maioria de nós? Nós estamos na mesma situação que ela? Será que a gente sente? Será que a gente está como ela? Será que naquele momento, quando você voltar para casa, você vai sentar no seu sofá ou deitar na sua cama e antes de fechar os olhos para dormir, vai lembrar do que ela disse? Vai pensar, será que eu estou nessa mesma posição? Por isso as conexões, por isso os vínculos afetivos é muito importante. Não só para ter alguém para compartilhar os sofrimentos, as dores, também faz parte, mas compartilhar as nossas alegrias. E compartilhando as nossas alegrias, a gente alegra a vida do outro e nos alegramos ainda mais. E fazer conexões é isso. O Japão é um país, né, que as pessoas vão de um lado para o outro, mas mesmo assim, mesmo a gente não tendo essas pessoas aqui o tempo todo, a gente pode ter conexões fortes. E nunca perder a oportunidade de fazer conexões. Mas a reflexão que ela leu é muito importante. Será que eu estou na mesma condição que ela? Pense nisso. Boa noite a todos. Meu nome é Edson, marido da artista Chorona. Prazer, Edson. Eu sou de Requinã, Haiti. Pertencer faz parte do ser humano. No meu caso, pertencer, eu acredito que seja você achar uma pessoa
para conviver, compartilhar, amizade. É isso. Interessante que o Edson não é uma crítica, mas ele fez uma pausa de silêncio. Essa pausa ela é importante no processo terapêutico. Essa pausa são palavras que não saem, são palavras que estão lá dentro. São palavras que precisam ser liberadas. E ele trouxe depois. Essa pausa é esse momento em que a gente respira. E pertencer é muito importante. A quem eu pertenço? Aonde eu pertenço? Qual é o meu lugar? Pertencer a tudo isso. Como eu disse um pouquinho antes, nós pertencemos a um mundo. Mas em que mundo nós pertencemos de verdade? Qual é o nosso mundo? Qual o mundo que nos fala? O que esse mundo revela para cada um de nós? Muita gente aqui, como brasileiros no Japão, eu converso com pessoas que falam, eu não pertenço a esse lugar. Meu lugar não é aqui. Estou aqui por um período de tempo. Mas a gente precisa se identificar. E uma das causas de sofrimento psicológico é o sentimento de não pertencimento. De não saber aonde pertence. Eu pertenço ao Brasil ou pertenço ao Japão? A gente precisa descobrir. Se estamos aqui, precisamos aprender a pertencer ao Japão. Até o dia em que voltarmos. Mas esse sentimento de pertencimento, através das conexões, elas são muito importantes. Tem mais alguém com papelzinho desse lado aqui? Tem? Vocês têm? Yay! Esse moço vai olhar para outro lado, ele vai olhar para outro lado, ele vai olhar para outro lado. Por gentileza, diga o seu nome, de onde você veio. Boa noite, meu nome é Lilian e eu venho de Iwata. Você importa para alguém? É uma pergunta? Eu importo para alguém. Nós sempre importamos para alguém, né? Mesmo que às vezes a gente não saiba. Mas sempre tem alguém se importando com a gente. Ela perguntou, é uma pergunta? Porque não tinha um ponto, né? Justamente tinha uma frase, ela pode ser uma pergunta quanto uma afirmação. Eu importo para alguém. Ou eu sou importante para alguém. E como a gente descobre isso? Através das conexões, através das relações. Todos vocês aqui têm um grau de importância para alguém. Vocês são importantes aqui para mim hoje. Eu sou importante para vocês hoje. Todos nós somos importantes um para os outros. Mas tem muito mais pessoas que importam para vocês. E por outro lado, quando a gente afirma eu sou importante para alguém, a gente se conecta com a gente. A gente vê o nosso valor, as nossas capacidades, a gente se identifica quem somos. Mas quando a gente se pergunta também, eu sou importante para alguém, a gente começa a se identificar quem está ao nosso lado, quem são as pessoas que realmente vale a pena a gente ter na nossa vida. E a gente começa a olhar para essas pessoas, a gente começa a valorizar. Então essa pergunta, afirmação, ela cabe nos dois pontos. Obrigado, Lilian. Meu nome é Cristina, sou de Ândio, e aqui no meu papelzinho está escrito, você pode contar com alguém. E sim, graças a Deus eu posso contar com muitas pessoas. E eu espero que todos aqui também. Que bom, Cristina. Todos podem realmente contar com alguém? Não respondo. Só para pensar. Nós podemos contar com alguém? Sim. Às vezes, nós passamos por momentos na vida em que a gente fica desesperado, angustiado, a gente erra, a gente falha, a gente cai, porque a gente é humano. E às vezes a gente se sente envergonhado. Às vezes a gente fica com medo. Medo do quê? Do julgamento. E o lugar e as conexões revelam isso. É esse lugar onde eu posso ser eu, com as minhas falhas, com as minhas imperfeições. E sempre vai ter alguém que eu posso contar. Então, não se esqueça disso. Quando você sentir que não tem alguém que está olhando para você, quando você sentir que não tem alguém que possa te ouvir, te escutar, sim, tem. E às vezes ele está muito próximo de você, muito próximo da gente, e a gente nem percebe. Você sempre vai ter alguém que pode contar, inclusive com o psicólogo.
Meu nome é Silvia, eu sou de Toyohashi. E no meu papel está escrito assim: existe apoio ao seu redor? Como é que é para você ouvir? A gente fala ouvir, né? Porque a gente está lendo, ela leu, a gente ouve, né? E você está se escutando também. Como é que é para você se escutar isso? Existe apoio ao seu redor? Sim, eu tenho. Sim, apoio de, né, pessoas que estão ao meu redor, que eu posso contar, e eu sei que quando eu precisar, eu vou ter esse apoio, né? Isso é ótimo. A gente talvez não vai ter aquela pessoa ao nosso lado o tempo todo, mas quando a gente precisa, aquela pessoa está lá. A gente pode ligar, a gente pode mandar um e-mail, uma mensagem, a gente pode ir até essa pessoa e dizer: me ajuda, me ouve, me escuta, me sente. E aquela pessoa vai estar ali, não ao nosso bel prazer, mas porque é uma pessoa que a gente criou conexão. E por isso é importante a gente firmar boas conexões. Conexões, elas podem estar longe. Eu tenho um amigo que eu não vejo, que ele está a 11 mil quilômetros de distância, está no Brasil. Mas eu lembro de um dia em que eu fui contar algo para ele, e ele disse para mim: eu não concordo, respeito, mas vou te ajudar. Conexão. Então sempre vai ter alguém ao nosso redor. No caso, ele estava, nesse momento, ele estava realmente perto de mim. Agora ele está a 11 mil quilômetros longe. Mas ainda assim, um dia desses, nós precisamos dele e nós o recorremos. Ele ainda está, apesar de estar a 11 quilômetros de distância, ainda assim está muito presente, porque tem uma conexão. Nós não estamos ligados apenas por uma linha. Nós estamos ligados por questões afetivas. Claro que é muito melhor quando nós temos pessoas que estejam ao nosso lado. Faça boas conexões. Boa noite, meu nome é Edson e moro em Toyohashi. Você faz parte de algo maior? E aí, Edson? Eu creio que sim. Eu faço parte de algo maior, sim. Isso é bom, quando a gente tem certeza. Muitas vezes essa certeza vem quando a gente está conectado a alguém. E a reflexão dele também pode ser uma afirmação. Eu faço algo de parte de algo maior. Estou dizendo sobre mim com certeza. E quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente tem essa convicção, porque trabalha a nossa autoestima. Um dos benefícios das relações sociais, das relações com uma pessoa que a gente pode confiar, é que aumenta a nossa conexão, aumenta a nossa autoestima. E como é bom ter pessoas de diversos níveis à nossa volta. Pessoas que você pode sentar e passar horas e horas conversando, e parece que o papo não vai embora, porque é tão bom, tão gostoso. Você vai se alimentando, e vai sendo alimentado, e vai alimentando, vai nutrindo. Então, a gente faz sim parte de algo maior. E quando nós temos, por que nós temos essa certeza? E quando nós temos essa certeza? Quando nós estamos conectados com alguém, porque aumenta a nossa autoestima. Eu me chamo Akira Miyamoto, trabalho com reformas e também com venda de casas, né? Com corretor de imóveis. Né? Sou de Toyokawa, tá esquecendo de falar. O papelzinho está escrito assim: sua dor não precisa ser carregada só. Eu não me sinto só, né? Até o papelzinho que ela pegou falando, você não está só, né? Eu carrego muito essa frase comigo, né? Tenho muitos amigos, né? Tem alguns estão aqui do lado aqui, mas tem também outros que estão longe, né? Igual que o senhor falou, né? E sempre que preciso, tenho essas pessoas para me ajudar a carregar a dor. Tem a minha esposa também. E graças a Deus por isso. Concordam com ele? Ergue a mão. Ninguém... Realmente, dor é física, né? Mas ali
tem os dois sentidos, sofrimento emocional. E quando a gente tem conexões, quando a gente tem boas pessoas ao nosso lado, quando a gente tem bons amigos, quando a gente tem profissionais, é válido dizer também que tem, o Carlinhos disse aqui que ele precisa, né, de um profissional, assim como eu preciso também, sou TDAH, diagnosticado, medicado e não sei o que lá mais. Então eu preciso do meu psiquiatra também. Mas quando a gente tem boas pessoas, bons profissionais ao nosso lado, a nossa dor ela fica menor. A gente não precisa de carregar essa dor. A gente não precisa de carregar esse sofrimento sozinho. A gente pode estar compartilhando com o outro. E o outro pode estar compartilhando com a gente. São trocas. Isso enriquece, isso fortalece. Isso trabalha muitas coisas. Ao fazer isso, como eu falei, diminui o estresse, diminui a ansiedade, diminui até a quantidade de medicamentos. Tem pessoas, uma das coisas que ajuda bastante a diminuir os problemas emocionais são boas relações sociais. Sentir bem. Tem um versículo bíblico, eu gosto bastante, não vou pregar aqui não, mas eu acho interessante dizer, que diz que um coração alegre aformoseia o rosto. O que isso quer dizer dentro da questão psicológica? Quando a minha alma está leve, quando a minha alma está em paz, eu fico lindo. O meu rosto transmite isso. E nada melhor do que poder compartilhar a nossa dor, o nosso sofrimento com alguém. Mas com alguém que saiba escutar, com alguém que saiba ouvir, com alguém que saiba ser presente, que ele esteja olhando nos nossos olhos. Não enquanto a gente fala, ele está... Mas realmente alguém... Por isso as conexões elas são importantes. Conexão é como uma engrenagem. Elas têm que rodarem juntas. Então, se você não tem uma boa conexão, se você não tem uma boa relação, ou tem alguém, procure fazer. Primeiro com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus amigos, e depois vai se estendendo. Procure ter uma rede de apoio. Então, qual que é o tema, Carlinhos? Melhor serem dois do que um. Ok. Bom, acabou os papelzinhos? Talvez sim, talvez não, mas pra gente respeitar o horário que a gente combina, até porque senão depois a senhora segurança do nosso psicólogo vai mandar a conta lá no meu inbox. Mas só para antes de eu fazer a última pergunta pra gente encerrar, a gente sempre gosta de dar a oportunidade de alguém que tem uma pergunta, de repente não teve o papelzinho e ficou. Eu vou abrir a oportunidade para você, caso você queira fazer uma pergunta, fala, poxa vida, Carlinhos, eu vim até aqui, eu tinha uma dúvida e não tive a oportunidade de perguntar porque não foi a minha vez, enfim, eu não quero perder a viagem. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta direcionada para aproveitar Mr. Irineu Jó? Eu queria saber se é possível que uma pessoa que tem bons relacionamentos na família, na religião, mas por alguns outros aspectos da vida, ela se sinta sozinha muitas vezes. Ou não, se ela se sente sozinha é porque está tendo uma falha na conexão em algum desses pontos. Meu nome é Kelly, eu sou de Toyohashi, membro da Igreja Vida Nova e esposa do Rogério. Ok, Kelly. Boa pergunta. Sim. Lá, apesar da gente ter boas conexões, a gente viu a importância de ter conexões, os prejuízos de não ter, mas também os benefícios de quando a gente tem. Mas a gente não pode esquecer que a gente somos seres humanos. E não é porque temos alguma coisa, temos relações, nos relacionamos bem com as pessoas, que a gente não sofre. Uma vez eu vi alguém dizendo, por que sofremos? E ele respondeu, primeira coisa, porque estamos vivos. Então o ato de estar vivo, né, o fato de estarmos vivos, já nos leva ao sofrimento. Então, respondendo a sua pergunta, Kelly, sim, nós podemos ter boas pessoas do nosso lado, boas conexões, estar casado, estar feliz, estar bem no trabalho, na família, mas em algum momento a gente pode passar sim e sentirmos solitário. Agora, se isso é presente o tempo todo, aí a gente precisa estar olhando com carinho.
Mas há momentos, sim, que a gente pode. Todo mundo aqui acorda feliz todos os dias? Não, né? Todo mundo a gente acorda triste todos os dias? Também não, né? Então, assim, sim, podemos ter boas conexões, mas ainda assim, em algum momento da vida, nos sentirmos solitários, tristes, deprimidos. Muito bem, palmas para vocês que tiveram coragem de participar do nosso episódio especial do Motiori. Para encerrar, eu quero fazer uma última pergunta. Irineu, uma das reflexões que a gente teve aqui foi o fato de que às vezes a gente tem até esse desejo de colocar para fora. Eu vou trazer uma frase que você usou aí, ter um coração mais leve. Então, você colocar para fora, você tem esse desejo, mas você sabe que se você colocar isso para fora, a pessoa não vai conseguir resolver teu problema. Vamos colocar situações reais. Eu tenho uma doença, hipotético, né? Eu tenho uma doença imunodeficiente. Eu sofri um acidente, me tornei uma pessoa com deficiência porque eu perdi uma perna, perdi um movimento, fiquei cego. Sou mãe ou sou pai e nasceu meu filho ou minha filha e tem uma deficiência cognitiva severa ou tem uma síndrome rara. Uma pessoa que eu amo muito, seja um irmão, um tio, um avô, um pai, uma mãe, está enfrentando uma doença muito complicada que os médicos falaram, a ciência não consegue resolver. Ou você perdeu alguém por um acidente, ou mesmo por causa da idade, às vezes você tem um apego muito grande com um avô, uma avó. Não... Mesmo que você coloque qualquer coisa para fora, você tente colocar as palavras, o sentimento virar palavra e colocar isso para fora. Isso não resolve. Se não resolve, eu vou fazer isso para quê? Porque a gente vive no mundo muito pragmático, né? A gente entra na internet porque quer resolver uma solução. Você pergunta para o ChatGPT porque você quer uma resposta boa, inteligente, rápida. Mas se essas coisas que eu estou enfrentando, as minhas palavras não vão resolver, para que diacho eu vou gastar tempo colocando os meus sentimentos e palavras e deixando essas palavras voarem ao vento? Qual é o benefício disso, Mr. Irineu Jó? Também não sei. Brincadeira. É uma questão muito delicada, né? Porque se a gente está diante de uma situação que não tem solução ou resolução, por que falar? Mas falar é cura. Não no primeiro momento. Desculpa, Edson, vou pegar você de exemplo novamente. Tá? Não. Quando o Edson ficou em silêncio, isso é muito comum. Eu faço isso também. Às vezes, quando alguém pergunta alguma coisa pra gente, a gente para. Nesse momento, a gente está processando. O nosso cérebro está processando as informações. Isso é bom. O silêncio, muitas vezes, ele fala muito mais do que as palavras. O silêncio contém dor, contém sofrimento, contém angústia, contém incertezas. E na terapia, eu não preciso de falar só com palavras. Eu posso falar com o silêncio. Só que por isso a gente chama de processo terapêutico, que não é um momento, não é um dia, não é uma sessão, é um processo. E a partir desse processo que essa pessoa começa, essa caminhada com o seu terapeuta, à medida que ele vai caminhando, os benefícios vão vindo. Porque as palavras, elas curam. Talvez ela naquele momento ela não tenha condição de falar, mas ela pode ouvir conforto e ela pode ouvir o quê? Ela pode ser escutada através do seu silêncio, principalmente sem julgamento. Os benefícios, eles são muitos. É claro que não dá para mim aqui especificar, porque cada caso é um caso. Mas a terapia, ela traz muitos benefícios. Porque a pessoa, ela, ao falar, mesmo que seja revoltada com o mundo, xingando, ela se ouve. E ao se ouvir, ela começa a colocar para fora toda a sua angústia. E como é bom. Esses dias eu atendi uma paciente e ela estava porreta da vida, revoltada. E no final, ela respirou fundo e disse, nossa, como foi bom colocar para não falar comigo. Ela não disse isso, não foi bom falar com você. Eu achei isso muito interessante. Como foi bom colocar para fora o que eu estava sentindo. Boa noite, meu nome é Rodrigo, sou de Ramamatos. Eu queria colocar um ponto que
como que eu vou explicar? Fazendo terapia já há 2 anos, então colocar um ponto de vista que é bem interessante do porquê que a gente não consegue dividir. Assim, todo mundo que decidiu, que uma experiência própria, decidiu carregar tudo sozinho, porque eu sou mais velho de uma família de 5, né, de 3 irmãos, e desde criança eu aprendi que, pelos acontecimentos da minha infância, eu tinha que carregar todos os problemas e resolver todos os problemas da minha família. Então, todo mundo que entrou nessa, até, como que se diz, ouvindo a história dela, é a mesma coisa, vai adoecer. Todo mundo que decidiu que tem que carregar tudo sozinho vai adoecer. Né? Seja por emocional ou no próprio corpo. Mas a questão é, por que a gente não consegue dividir, né? A gente não consegue falar, principalmente homens, não consegue falar, não consegue dividir. Eu levei 3 meses, eu já tinha falado aqui numa outra sessão que a gente teve aqui, que eu levei 3 meses para conseguir falar com a minha psicóloga, assim. Foram 3 meses praticamente falando pouquíssimo, ouvindo mais do que falando, até entender, exercitar o ato de eu poder contar e poder falar e levar as minhas coisas, porque dentro de mim era uma guerra de dizer, não, isso aqui eu não preciso levar para ela porque eu resolvo sozinho. E é engraçado porque você está pagando a terapia para você resolver junto. Não é? Você paga a terapia para resolver junto, mas eu pensava, isso aqui não, isso aqui eu resolvo sozinho. E aí carregava mais um fardo sozinho. Não é? Então, o que eu aprendi dentro da terapia, e hoje eu consigo falar tudo para minha psicóloga, é que falta acolhimento. E dentro da terapia é um lugar de acolhimento. É um lugar onde você consegue ser vulnerável. Aí eu penso, por que a gente tem dificuldade de ler um papel aqui? É porque você não se sente acolhido, você se sente cobrado. Você tem que ler de uma forma perfeita. O que eu vou pensar? O que eu vou falar? Será que eu vou falar bonito? O que eles vão pensar de mim? E aí, entrando nessa questão também, às vezes a gente tem bons relacionamentos, mas a gente se sente sozinho, porque ter bons relacionamentos não significa que você vai ser acolhido. Entende? De repente você tem um problema, ou mesmo dentro da igreja você tem um problema e você leva esse problema, a pessoa, em vez de te acolher, ela vai te cobrar. Você tem que ter mais fé. Você tem que isso. Você tem que fazer isso. Por que você não está fazendo isso? Então você leva um problema, em vez de você receber aquele abraço de acolhimento e de, às vezes, ouvir, eu te entendo. Eu estou aqui porque você precisar, você é cobrado. Então você tem muitos relacionamentos, você leva isso para dividir, você é cobrado e você acaba se sentindo sozinho, ao invés de se sentir que tem alguém que você pode dividir e carregar esse fardo com você. Então acho que falta esse lado humano das pessoas, de, ao invés de cobrar mais força, mais capacidade de você só entender, ok, você está passando por isso, o que eu posso fazer por você, né? Bom, é isso que eu queria dividir. Uau, muito bom. Tudo que ele falou, eu só vou fechar com uma frase. Às vezes não é a dor que mais machuca, mas é o fato de senti-la sozinho. Essa questão do acolhimento. Vou repetir. Às vezes não é a dor que mais machuca, mas é o fato de senti-la sozinho. Gente, eu espero que nesse movimento coletivo, onde a Nabecast buscou criar conexões e encontrou pessoas que se importam. Então, eu espero que quando você chegou aqui, que você tenha, através do chão limpinho, das cadeirinhas, de você ter um espacinho lá para suas crianças brincar e jogar game e fazer bagunça, e você encontrou
o nabê para você comer e você viu que vai ter coisa do sorteio, de que o tio do podcast estava engravatado bonitinho passando para lá para cá, de que teve um cafezinho torrado por um barista, um profissional da área, com um pão feito por uma profissional da área, com bolos feitos por profissionais da área, com artesanato feito por profissional da área. Eu espero de verdade que esses pequenos gestos somados tenham mostrado para você que você importa e de que valeu a pena a gente investir essa noite para você se sentir acolhido. Dezembro está chegando, isso é quase um Feliz Natal. Eu espero que você volte para casa com esse presente. Você é importante. Nós vamos tentar renovar esses laços de amizade, de parceria. Alguns desses empreendedores já me procuraram porque querem ser parceiros para o ano que vem, para a gente fazer isso acontecer de novo. E eu espero que a gente possa expressar para você, mais uma vez, eu acho que quase metade do grupo hoje nunca participou dos encontros aqui, das gravações do Motiori Podcast, mas eu espero que a gente possa, de novo, mostrar para você que você importa e mostrar para um amigo seu, um casal amigo seu, que você vai poder trazer no próximo, na edição de primavera. Muita gente fica mal no inverno, até vai ser um momento legal para a gente pegar essa renovação da vida na primavera, para a gente poder celebrar o fato de que você está aqui com a gente e de que você importa. Se sinta querido e amado hoje. Eu espero que a gente tenha conseguido fazer isso. Palmas para o nosso querido Irineu Jó, além de psicólogo, poeta, e certamente como uma pessoa igual a minha pessoa, que tem algumas características de TDAH, com um talento excepcional de deixar a esposa estressada para as coisas que a gente esquece. Mas eu quero agradecer a galera da Vida Nova Toyohashi, da própria Sábia, por gentileza comunique a liderança da ONG, né, por sempre estar... Você acaba morando perto, se um dia a gente levar o Motiori para outra cidade, para outro, fica aí para quem é de longe, quiser a gente fazer uma parceria com empreendedores de outra região, a gente leva para lá também. JBJ Pães, a Roast for You, obrigado pela Roast for You. A Brigadeiria Matsuoka Sweets, Amor que Transforma Tudo, Artes da Rê, Liana Mayumi, a nossa crocheteira, muito bem. Simpoint, para você fazer o ajuste na sua roupa para ficar bonitão e bonitona. A Livraria Upstage, que deu uma mão muito legal pra gente, de ajudando a divulgar. O pessoal da Infinitum, que sempre mostra carinho através de presentes e artesanato feito com pedrinhas naturais. BRJP Seguros, que tem sido parceira do Motiori há vários meses e já renovaram para 2026. Muito obrigado pela confiança. Miriam Shibui, a nossa artista plástica, que sempre está nos prestigiando e presenteando com um quadrinho que você vai poder concorrer daqui a pouco. E a nossa representante da INA Grupo. Eu acredito que eu não esqueci nenhum de nossos parceiros. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Motiori, a gente busca mais que palavras, a gente quer ver uma transformação positiva na vida dos nossos ouvintes. Então, sejam bem-vindos à família Motiori. Esperamos vocês na edição de primavera. É isso aí? Uma palavra final? A sua palavra final é? Volte de novo. Este episódio foi editado pela Nabecast.